Meus pais brincam sobre eu me casar com meu primo desde que eu tinha 14 anos. Meu namorado disse que isso era nojento. Eu venho de uma família com muito dinheiro, do tipo que está na família há gerações. E meus pais deixaram uma coisa bem clara. Qualquer cara com quem eu tivesse algo sério precisava da aprovação deles. Ou eu perderia tudo. A herança, o fundo fiduciário, a rede de segurança financeira, tudo desapareceria se eu me casasse com alguém que eles não gostassem. Eu não achava que fosse grande coisa. Achava que eram apenas meus pais sendo antiquados e protetores. Eles queriam garantir que eu ficasse com alguém digno da família, seja lá o que isso signifique. Então, pensei que tudo o que eu precisava fazer era encontrar alguém legal, apresentá-lo aos meus pais, conseguir a aprovação deles e viver feliz para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Todo namorado que levei para casa para conhecê-los terminou comigo logo depois. Eles conheciam meus pais no jantar e logo depois simplesmente desapareciam. Tudo começou quando trouxe meu primeiro namorado sério no primeiro ano da faculdade, Eli. Meus pais o convidaram para o jantar de domingo e tudo estava indo bem, até que, no meio da refeição, meu primo Nolan entrou carregando uma torta. Fiquei confusa. Ninguém me disse que ele viria, e ele parecia tão confuso quanto eu. Minha mãe se iluminou imediatamente. Ah, que bom! Nolan está aqui. Ela reorganizou os lugares para que Nolan ficasse ao meu lado. Eli foi jogado para o canto da mesa, e a partir desse momento, minha mãe continuou direcionando a conversa para o Nolan, as notas dele, o estágio, o futuro brilhante. Toda vez que ele falava, meu pai revirava os olhos e redirecionava a conversa para Nolan. Então minha mãe me disse: você e o Nolan sempre ficavam tão fofos juntos. Lembra quando vocês costumavam andar de mãos dadas nas reuniões de família? Eu tinha 8 anos. Nolan olhou para o prato envergonhado. Depois daquele jantar, Eli terminou comigo. Disse que não podia competir com o que quer que fosse aquilo. Então veio o terceiro ano da faculdade e o Mark. Namoramos 5 meses antes de eu deixá-lo conhecer meus pais. Pensei que se esperasse mais, eles veriam que eu estava falando sério. Mas eis que Nolan já estava lá quando chegamos. Ele me puxou de lado e sussurrou: eles só me disseram para aparecer, não sei por que estou aqui. Minha mãe tinha arrumado a mesa, então Nolan e eu ficamos lado a lado. Mark do outro lado da mesa. Meu pai puxou conversa fiada e depois pegou fotos antigas da família. Esta é a nossa árvore genealógica, disse ele, mostrando a Mark como se fosse uma aula de história. Veja aqui, primos se casavam com primos o tempo todo naquela época, mantinham a terra unida, mantinham o sangue forte. Ele disse isso como se estivesse orgulhoso e depois olhou para mim e para o Nolan. Eu queria sumir. Mark tentou sorrir, mas seus olhos mostravam que ele estava desconfortável. Uma semana depois, ele me disse que não estava pronto para algo sério. O terceiro namorado foi Will. Estávamos juntos há 8 meses e eu gostava muito dele. Avisei que meus pais eram intensos. Ele disse que aguentaria. Ele conheceu meus pais no dia de ação de graças, mas sentaram Will na ponta da mesa e Nolan acabou bem ao meu lado. Minha mãe começou a relembrar uma viagem de família de quando eu tinha 15 anos. Você e Nolan foram tão doces naquele verão. Todo mundo achava que vocês dois estavam juntos. Alguns até perguntaram se vocês eram noivos. Ela riu. Meu pai interveio. Honestamente, isso seria tão ruim. Vocês têm bons genes entre vocês. É assim que as dinastias são construídas. Fiquei séria. Nolan esfregou as têmporas. Mais tarde naquele dia, meu pai encurralou Will no corredor. Não sei o que foi dito, mas o Will voltou pálido e mal falou. Ele saiu mais cedo e naquela noite ele me mandou uma mensagem. Seu pai me disse que eu deveria recuar antes de passar vergonha. Liguei para Nolan chorando e ele disse: sinto muito. Já disse a eles para pararem umas 100 vezes. Então finalmente veio o Kendall. Estávamos juntos há 1 ano e meio. Eu estava apaixonada por ele e dessa vez avisei sobre tudo. Nolan, os comentários, tudo. Ele disse que não se importava. Durante o jantar de Natal, entramos e claro, Nolan já estava lá. Meus pais já estavam na terceira taça de vinho antes do prato principal. Então minha mãe levantou-se eufórica e disse: ok, antes da sobremesa precisamos ver isso. Você deveria beijar o Nolan. Ela olhava para mim, depois para Nolan. Meu pai começou a bater palmas lentamente. Vamos, apenas um beijo para a família. Os ancestrais ficariam orgulhosos. Então os dois começaram a gritar em coro: beija, 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 como se tivessem 12 anos. Fiquei paralisada. Nolan parecia horrorizado e Kendall se levantou. O que há de errado com vocês? Isso é nojento. O rosto do meu pai ficou frio. Cuidado com o tom, filho. Você é um convidado aqui. Minha mãe se virou para mim. Se você sair por aquela porta com ele, acabou. Sem herança, sem propriedades, nada. Olhei para ela, depois para meu pai e agarrei a mão de Kendall. Prefiro ser feliz a participar do que quer que seja isso. Nolan segurou meu braço na porta. Quer dizer, eu estaria aberto a isso se você estivesse. Kendall deu um soco nele.